Ok. Vocês não conseguindo ver aqui certinho, né? A tela, eu acho. Ok. Então, eu vou fazer isso aqui programando com vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou trabalhar com as referências que a gente usou no Scratch, porque eu não sei como é que a área lidou com isso, com vocês, então eu vou na parte que eu tenho ciência de como foi, tá? Então, vocês lembram que quando a gente tinha que controlar o movimento dos personagens, a gente precisava de usar uma condição? Tipo, se acontecer alguma coisa, faça isso? Vocês lembram disso ou não? Então, o if e o else, que é essa parte, a gente vai usar exatamente isso, tá? É literalmente a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um programa que eu tenho uma variável x e uma variável y, desse jeito aqui. Vocês entendem o conceito de variável ou não? Ok. Então, a gente vai ter duas variáveis, x e y, e aí eu vou atribuir, sei lá, vou colocar em x eu vou colocar o número 10, e em y eu vou colocar o número 20. Aqui. Tá. Agora, eu quero fazer uma condição, por exemplo. Se x for maior que 10, eu quero... X não, perdão. Se x for maior que y, eu quero imprimir x. Se não, eu vou imprimir y. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente faz da seguinte forma. A gente usa o if. O que o if quer dizer? É uma palavra reservada em C que a gente usa para mostrar condição. Em inglês, if é se. Então, se meu x for maior, perdão, maior que y, eu vou imprimir x. Ok? Até aqui tranquilo? Tá. E agora, se não for maior, o que a gente vai fazer? A gente usa o else, que é tipo o se não. Se for isso, faça alguma coisa. Se não, faça o contrário. Então, a gente escreve aqui else, abre chaves, a gente vai imprimir o y. Ok? Vocês conseguem entender o porquê, como que eu fiz a estrutura do printf ou não? Não sei direito o que a Aira explicou ou não. Aí eu tô só querendo entender o que vocês estão sabendo e o que vocês não estão sabendo, só para ficar mais fácil. O que significa o até que sim, Júlia? Só para ficar mais claro. A estrutura do printf é porque, assim, geralmente em C é tipo em português que a gente tem estrutura de frase pronta que a gente tem que usar, sabe? O C é a mesma coisa, é uma linguagem. Então, tem muita coisa que é definida por padrão na linguagem e que, infelizmente, não tem muito como fazer na lógica, você tem que saber mesmo, sabe? Então, por exemplo, esse porcento %d aqui, ele quer dizer que ele vai pegar uma variável inteira. E colocando essa vírgula e esse x, ele está colocando qual variável que vai passar para essa variável que vai ser impressa aqui.
Então, tipo, eu estou colocando que o x vai ser impresso no lugar desse %d. Então, quando eu rodar esse programa aqui, se ele não tiver nenhum erro, aqui, ó, ele me imprimiu 20. Por quê? O meu y é maior do que meu x. Então, ele vai testar, o programa vem, ele vai olhar, meu x é maior que o y? Não. Então, ele já pula para o else. Ele não executa nada do que está dentro dessas chavezinhas aqui, ó. Ele já vem para o else. Como ele vai para o else, ele já vai imprimir o valor de y. Se eu colocasse, por exemplo, 30 e 20, e a gente rodasse o código, ele vai me retornar 30. Vai me imprimir 30 na tela. Por quê? O programa vai vir aqui, ele vai testar. Meu x é maior que o y. Sim, então ele vai imprimir o x. Quando ele imprimir, ele entrar dentro do if, ele não entra dentro do else. Entendeu? O programa só vai entrar no else se a condição que está aqui dentro não for verdadeira. Se ela for falsa, ele vai entrar no else. Entendeu? Mas se ela for verdadeira, ele vai entrar no if, ele não vai entrar no else. Tudo bem? Tá. Então, vamos ver se eu consigo complicar um pouquinho mais esse trem aqui. A estrutura base é essa. Mas, por exemplo, vamos pensar que eu quero fazer, se meu x for maior que meu y, perdão, se meu x for igual ao y, eu vou somar as duas coisas. Então, eu vou colocar uma outra variável aqui, chamada soma, e eu vou inicializar ela com 0. Por que a gente inicializa com 0? Não sei se a Aira falou com vocês, né? A gente coloca 0 porque quando o computador, você coloca um nomezinho de uma variável, que eu esqueci de declarar certinho, ele vai como se ele tivesse separado essa caixinha para colocar um valor para mim. Só que dentro dessa caixinha pode ter algum lixo, por exemplo, um número aleatório, algum valor que já foi utilizado uma hora pelo computador, que não vai ser utilizado mais. Então, para garantir que necessariamente essa variável não vai ter nada aqui dentro, a gente pode inicializá-la com 0, tá? Então, se meu x for igual a y, eu quero fazer a soma. Então, eu vou colocar aqui soma vai ser igual a x mais y. E aqui, como eu quero imprimir o valor da soma, em vez de eu colocar o x, eu vou colocar soma. Que quer dizer que eu vou colocar, imprimir o valor de soma nesse %d aqui. Se esses valores aqui, em vez de inteiros, forem do tipo float, a Aira falou para vocês do tipo float ou não? Sim. Então, em vez de a gente usar o %d, a gente usaria o %f. Cada tipo de variável em C vai ter uma porcentagemzinha diferente. Do float é %f, do tipo char, %c, %d, geralmente a gente usa, acho que f, eu não estou lembrada agora. Porque geralmente a gente não usa muito double, não. Mas, enfim, aqui como a gente está trabalhando com inteiro, nós vamos usar um int. Ok? Beleza. Então, se meu x for igual ao meu y, eu vou somar. Se não for, a gente vai, sei lá, imprimir o valor de y. Vamos deixar assim. Então, como que o programa ele vai funcionar? Ele vai chegar aqui nesse if, ele vai testar. Meu x é igual ao y. Eu esqueci de pôr os valores aqui. Sei lá, vamos colocar 10 e 5. Ok. Eles são iguais? Não. Então, ele já vem para o else. Ele chega no else, ele vai, então, imprimir o valor de y. Vamos testar para ver se está de acordo. 5. Então, ele imprimiu o valor que está em 5, que está em y aqui, que é 5. Se eu trocar os valores, passar isso aqui agora para 15 não, perdão, para 10 também, o que vai acontecer? Ele vai imprimir a soma dos dois. Então, é assim que vai funcionar a condição if. Se a minha condição for verdadeira, ele vai executar a instrução que está aqui dentro desse comando de chaves. Tá vendo aqui, ó, que tem duas chavinhas aqui? Se for verdadeiro,
todas as instruções que estão aqui dentro vão ser executadas. Se não for, todas as instruções que estão em else vão ser executadas. Conseguiram entender? Ok. Então, acho que a gente já pode começar nosso tópico do módulo 4. Eu acho que eu não coloquei o conteúdo certinho ainda lá no Canvas, mas eu vou colocar assim que ela acabar, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar de laços. Vocês lembram lá no Scratch que tinham a caixinha do sempre? Então, basicamente a gente vai aprender na linguagem C como fazer essa caixinha do sempre, tá? Então, deixa eu só... Tá aqui. Tá, então, nós vamos começar a ver hoje comandos de repetição, tá? O que basicamente, para que a gente vai usar um comando de repetição, né? Lá no jogo, a gente usava a repetição para fazer uma coisa sempre acontecer. Mas vamos pensar num exemplo de linguagem C aqui. Aqui, por exemplo, eu quero imprimir todos os números naturais de 1 a 5. Eu posso muito bem chegar aqui e fazer um printf para cada um dos números, né? Só que se a gente for fazer, sei lá, eu quero imprimir 100 números, é muito pouco prático eu fazer isso 100 vezes, escrever esse printf 100 vezes, né? Então, eu acho que eu já falei com algumas de vocês, né, que eu costumo brincar que programação é coisa de gente preguiçosa, porque assim, a gente vai sempre buscar uma ferramenta para fazer a coisa mais fácil, né? Então, por isso a gente vai usar os comandos de repetição, para que a coisa fique menor, ocupe menos espaço, seja mais fácil de organizar o código. Porque senão eu teria 100 linhas só de atribuição desses números. Se eu precisasse de mais outra instrução, ficaria muito grande o código, seria muito difícil de encontrar, fora que também é muito trabalhoso você escrever todos os números de 1 a 100, né? Então a gente vai usar os comandos de repetição para isso. Então, os comandos de repetição eles vão permitir que essa instrução seja repetida várias vezes. E para que essa execução seja executada, né, a condição tem que ser verdadeira. Assim como no if, para ele ser executado, a condição tinha que ser verdadeira, né? Então, os comandos de repetição eles vão funcionar da mesma forma, tá? E essa execução só vai terminar quando a condição inicial for falsa. Então, se for verdadeira, ela vai executar até que essa condição passe a ser falsa. Até aqui tudo bem? Ok. Vou voltar para cá, então, no layout. Tá. Como vai funcionar os nossos loops ou laços, né? Como vocês quiserem chamar. Primeiro, o programa ele vai ler o passo 1. Depois o passo 2. Vai repetir isso até chegar no passo N. Ele vai verificar se ele vai repetir os mesmos comandos ou não. Se ele for repetir, a condição continuar sendo verdadeira, eu volto para o início. Se não for, eu vou encerrar o loop. Então, por exemplo, enquanto eu quero imprimir os números de 1 a 5, igual a gente estava falando, né? Eu vou imprimir o primeiro número, depois eu vou repetir. Eu vou imprimir o segundo número, depois eu repito. O terceiro número, vou repetindo. O quarto número, vou repetindo. Até chegar no quinto número. Cheguei no quinto, eu não vou repetir, eu vou encerrar o loop. Tá? Ixi, que ficou meio risco de enxergar, peraí. Tá. O comando while, então, para a gente começar a falar das instruções. O comando while é um dos tipos de laços que a gente pode
fazer? A gente vai trabalhar com 3. O primeiro deles é o while. Então, ele vai executar uma instrução enquanto a condição for verdadeira, igual todo comando de repetição, tá? A sintaxe dele, que é como a gente vai escrever isso no programa, vai ser while. Aqui era para ser minúsculo, tá, gente? Mas, enfim, a condição que a gente vai testar, que é tipo, while é enquanto. Então, enquanto a condição aqui for verdadeira, repita a instrução que está entre as chaves. Então, por exemplo, quando eu for colocar qualquer coisa aqui dentro, só vai ser executado se essa condição for verdadeira, enquanto ela for verdadeira. Então, primeiro, a condição vai ser avaliada. Igual a gente estava conversando lá no if, eu vou verificar. Isso é, por exemplo, o que eu quero fazer é verdadeiro? Sim ou não? Se o resultado for falso, o laço não vai ser executado ou ele vai terminar, vai depender de como ele estiver. Se ele já tiver iniciado, ele termina. Se for falso e não tiver começado, ele nem vai ser executado. O programa já vai passar para essa linha de baixo aqui. Se o resultado for verdadeiro, a instrução que está aqui dentro das chaves ela vai ser executada. E após a execução, ela vai voltar para o mesmo ponto. Então, ela vai... É um ciclo. Eu vou avaliar, vou verificar. Se for falso, eu termino. Se não for, eu continuo. Vou voltar aqui para o início depois. Vou testar de novo. E assim por diante. Então, por exemplo... ficou tudo errado isso aqui. Enfim, vamos supor que eu quero imprimir na tela os números agora de 1 a 10. Tá? Isso aqui ficou tudo errado. Nossa Senhora. Enfim, vamos fazer aqui no Code Blocks para ficar mais fácil. Usando o while. Então, para a gente começar, eu tenho que declarar uma variável i. Tá no slide essa variável i, mas eu já vou explicar de uma vez para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro, para poder fazer certinho. A variável i, geralmente a gente usa a letra i para isso, mas ela pode ter qualquer nome. Ela vai ser uma variável de controle do nosso laço. Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa até que i atinja um certo valor, um certo tamanho. A gente usa isso para poder controlar esse laço, para ver se ele vai continuar ou se ele vai terminar. Até aqui vocês estão entendendo? Ou está confuso? O que está ficando difícil? O i de novo? Tá, ok. O i a gente usa para controlar o laço. Eu vou explicar fazendo um exemplo, que eu acho que vai ficar um pouco mais simples. Então, por exemplo, sei lá, eu quero fazer igual estava lá. Imprimir os números na tela. Então, while. O i eu vou usar para controlar esse while. Então, por exemplo, sei lá, eu quero, enquanto meu i, por exemplo, for menor que 10, que seria menor ou igual para imprimir todos, né? A gente vai imprimir os números na tela. Por exemplo, o que esse meu i vai estar fazendo aqui? Ele vai estar controlando. Percebe que a cada vez que eu printar... Perdão, esqueci de fazer um pedacinho aqui. A cada vez que eu imprimir, eu vou somar 1 na variável i. Então, primeiro, a minha variável i, eu vou começar com ela com valor 0. Tá? Para a gente começar. No caso aqui tinha que ser 1, que a gente está fazendo de 1 a 10, né? Então, meu i primeiro vai começar com o valor 1. Então, ele vai testar. Meu i é menor que 10 ou igual? Sim. Então, eu vou imprimir o valor de i. Depois, eu vou somar mais 1 no i. Por que a gente soma esse mais 1 aqui? É para pegar o próximo valor. Então, eu vou somar 1 nesse i e ele vai voltar para essa linha de cá. Meu i agora é igual a 2. É menor ou igual a 10? Sim. Então, eu vou executar de novo a impressão dele e vou somar mais 1. Meu i agora vai passar a ser 3. Volto para o começo. Meu i é menor ou igual a 10? Sim, 3 é menor ou igual a 10. Então,
eu vou executar essa instrução aqui que está aqui dentro e vou somar mais um. Isso vai ser feito até que meu i seja igual a 11. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia usar qualquer outra variável, mas eu usei isso só para ficar mais lógico. No exemplo que eu coloquei no slide, acho que inclusive eu usei o valor, a letra n, se eu não me engano. Quando eu chegar em i igual a 11, meu programa vai testar. 11 é menor ou igual a 10? Não. Ele é maior. Então, eu vou passar para essa linha de baixo aqui, para a linha 12. Tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui. E o programa vai ser encerrado. O que o i está fazendo aqui? Vocês percebem que essa variável i aqui é que vai determinar se o laço vai continuar ou se ele vai parar? Vocês conseguem perceber isso? E quem vai contar para o meu programa se ele vai continuar ou não? É o i? Então, por isso que a gente chama o i de variável de controle de laço. É ele que vai determinar quando o meu laço vai parar ou não. No while, não necessariamente a gente usa uma variável i assim, muitas vezes, tão frequente. Mas para o próximo comando que a gente vai ver, essa variável vai ser muito importante. Por isso que eu acho que é legal vocês entenderem já agora o que ela é. Todo mundo está conseguindo entender ou não? Ok. Então, beleza. Então, vamos rodar o nosso programa para ver se vai dar certo. Se eu não esquecer alguma coisa. Tá vendo? Aqui eu imprimi tudo junto. Melhor, deixa eu só dar um espaço aqui que ficou meio ruim. E chegar aqui, ó. Então, tá imprimindo números de 1 a 10. Aqui, ó. Foi muito mais curto do que a gente fazer esse printf 10 vezes. E é muito melhor, né? Ocupa menos espaço, o código fica mais organizado. Por isso que a gente vai usar esse tipo de comando para repetir, tá? Então, vou voltar para o slide agora. Então, tá aqui o mesmo exemplo. Ó. Imprima na tela do usuário os 10 primeiros números inteiros. Tô aqui, ó. Então, como eu falei com vocês, a variável i está diretamente ligada à condição de execução do laço. É ela que vai determinar se o laço vai continuar ou não. Porque o outro valor que a gente está comparando, nesse caso, ele é fixo. Então, o i é que vai mandar nessa execução do laço, se ele vai continuar sendo executado ou não. Então, a gente chama isso de variável de controle do laço. Tá? E o laço vai verificar se o valor armazenado em i é menor ou igual a 10, igual a gente estava comentando. Isso aqui está escrito aqui, é só a coisa que a gente tinha acabado de falar. Eu fiz tudo cagado isso aqui, ficou tudo ruim. Ok. Então, vamos fazer o próximo exemplo que eu coloquei aqui. Para efetuar a tabuada dos 5. Olha só. Nesse exemplo daqui, eu já não vou codificar com vocês, só se vocês acharem que é necessário. Olha só. Nós temos uma variável n. Nesse caso aqui, quem vai estar controlando o laço? É o n. Tá vendo aqui, ó? Que o n, ele vai estar sempre mudando de valor. Aqui, ó. O n mais 1. Então, eu vou estar sempre mudando esse valor de n. Então, ele que vai mandar se o laço vai continuar ou não. Então, meu programa vai chegar aqui no while. Meu n começa com 1. Então, ele vai testar. N é menor ou igual a 10? Sim. Então, eu vou imprimir na tela. 5 vezes esse 2 aqui tem a ver com espaço, tá? 2% de vai ser igual a 2% de. Então, aqui ele está só colocando aqui qual número que eu estou multiplicando e aqui eu estou colocando o resultado da multiplicação. Tá? Depois eu vou incrementar. Incrementar é somar mais 1. Eu vou falar disso depois. Então, eu vou somar mais 1 no valor de n. Então, agora n vai passar a ser igual vai ser igual a 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então, eu vou imprimir e somar mais 1 em n. Entendeu? Meu n agora vale 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim.
Então, eu vou imprimir e vou somar mais um. Isso vai ser feito também até n ser igual a 11. Quando meu n chegar em 11, meu programa vai testar. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, a gente para o laço while e a gente vem para a próxima linha depois dessa chave aqui, tá? E aqui é a explicação do código, igual eu expliquei aqui para vocês. Comando while, tranquilo? O 2D ele tem a ver com o espaço. Para dar um espaço, eu acho que tem a ver com 2 espaços na tela, só para ficar bonitinho. Poderia imprimir sem esse 2 tranquilo, tá? Ok. Então, a gente pode começar a falar agora do próximo comando, que é o do while. Ele é muito parecido com o while. Deixa eu botar aqui. Só que ele tem apenas uma diferença. A lógica de execução dele é bem semelhante, mas ele vai ser executado pelo menos uma vez, sempre. O que ele quer dizer? Faça a instrução enquanto a condição for verdadeira. Então, primeiro ele vai fazer a instrução, depois ele vai verificar se ele continua no laço ou não. Então, primeiro, a instrução é executada. Se o resultado for falso, o laço vai terminar e o programa vai continuar na próxima instrução, igual no while. Se ele for verdadeiro, a instrução associada a ele, né, vai ser executada. Depois vai voltar ao ponto 1. Então, primeiro, eu vou sempre fazer a instrução quando eu estou com do while, porque às vezes eu quero fazer ela pelo menos uma vez. Se ela continuar a ser verdadeira, eu posso querer continuar, que ela mantenha. Só que aí depois a gente vai testar para ver se ela vai continuar ativa. Então, a diferença base do while para o while é que o do while eu vou executar pelo menos uma vez a instrução e depois eu vou testar. E no while eu vou testar antes de executar. Ok? Então, primeiro, esse aqui. Trouxe esse exemplo aqui já um pouco mais complexo, mas acho que vai ficar... Deixa eu preparar o próximo aqui, que já está tudo errado mesmo, né? Ok. Então, o primeiro exemplo que a gente tem do while. Dentro de um conjunto de notas, verifique a menor, a média, a menor, a maior e a média entre as notas. Aqui, a gente está trabalhando com float. Porque todos esses valores aqui, eles têm vírgula e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar com float. Então, vamos ver como é que o programa aqui vai funcionar. Então, faça. Primeiro, então, ele vai executar. Então, eu vou digitar a nota do aluno e vou ler a nota dele. Depois, eu vou verificar. Se essa minha nota ela for maior ou igual a 0, eu vou somar na nota. Porque o que isso aqui está querendo dizer, esse if aqui? Eu estou verificando só se a minha nota vai ser maior ou igual a 0. Por quê? Se ela for 0, eu não preciso somar no meu programa. Se ela for maior do que 0, ela entra na soma. Na prática, eu poderia somar isso aqui normal. Mas, enfim, a gente vai só fazer isso aqui somando certinho, tá? Então, eu vou passar para a próxima linha. Se a nota for maior que a variável maior, que é essa aqui com 0, eu vou igualar a nota com maior. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando, dentro desse meu laço, qual nota é a maior. O que ele faz? Ele está verificando. A minha nota maior é do que o valor que está como maior nota atual? Se esse valor maior, que essa nota minha que eu tenho, for maior que a nota atual, que está em maior aqui, ó, eu vou passar a nota atual para o maior. Ela vai passar a ser a maior nota para a próxima vez que o laço for executado. Não sei se ficou muito claro, então eu vou repetir. Então, eu vou verificar se a nota é maior que maior. Vamos supor, por exemplo, que maior tem o valor
7. E minha nota aqui tem o valor 8. Então, ele vai testar. 8 é maior que 7? Sim. Então, maior não pode ser mais 7. Ele tem que passar a ser 8 para poder comparar, para achar a próxima nota, comparar com a próxima nota, né? Então, eu vou passar o valor de nota para maior. Deu para entender esse pedaço aqui ou ficou confuso? Ok. Tá todo mundo entendendo? Ou só a Estrela tá entendendo? Ok, beleza. Vou voltar aqui. Então, vamos passar para a próxima parte. Então, else. O que esse else aqui, ele tá ligado nesse if aqui, tá, gente? É nesse que tá alinhado aqui, ó. Esse aqui, o segundo if, tá alinhado com esse else. Então, ele vai ir pro else. Dentro desse else, eu vou testar de novo. Minha nota é menor do que a menor nota que eu tenho? Então, ele vai fazer a mesma coisa do maior. Se minha nota for, sei lá, 1 e a outra for 2, a nota for 1 e a menor for 2, eu vou testar. 1 é menor que 2. Então, eu vou passar a nota 1 para a menor, para poder comparar na próxima vez. Fechei esse if aqui, esse if grande, tá vendo aqui, ó? Então, depois disso, eu vou somar mais 1 na minha variável i. E depois a gente vai testar. O que esse i está fazendo aqui? Nesse caso, o i não está controlando o laço. Percebe que eu estou testando a nota? Não é i? O i está fazendo o que aqui? O i está funcionando como uma variável de conta. O que ele está querendo contar aqui? Quantas notas a gente está somando. Então, por exemplo, se eu tiver 10 notas que a gente está trabalhando, ele vai somar 10 vezes para fazer a divisão da média. Tá vendo aqui? Ó, que ele está aparecendo aqui? Então, ele vai somar 1 a cada vez que esse laço foi executado para contar quantas notas tem. Tá? Nesse caso, a gente vai controlar o laço com nota, não com i. Tá? Então, eu vou chegar em while, nessa linha aqui, e eu vou testar. Minha nota é maior ou igual a 0? Ele vai verificar. Se for maior ou igual a 0, eu vou repetir o meu laço. Se não for, ele vai passar para a próxima linha. Tá? Então, ele vai entrar aqui. Em média, vai ser a soma das minhas notas todas, né? Dividido pelo número de notas. Igual você calcula a média na escola. E aqui ele vai imprimir na tela do usuário a maior nota, primeiro, né? A menor e depois a média. Nessa ordem que está aqui. Tranquilo até aqui? Se vocês estiverem com dúvida, vocês podem parar aí, porque às vezes eu empolgo falando de programação, que eu gosto muito. Aí vocês me botam um freio que eu vou mais devagar, viu, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. O nota nesse caso aqui, Estela, é a seguinte. Deixa eu voltar para cá. Ele vai ser a nota que a gente está digitando. Você está vendo que o usuário ele vai ter que digitar uma nota? O nota é o que o usuário vai digitar. Entendeu? Então, ele vai pegar a nota que o usuário digitou, que ele escolheu para poder somar, e vai verificar. Entendeu? Ele não seria todas as outras juntas.
esse valor, a cada vez que o usuário digitar, ele vai meio que atualizar com um valor novo. Entendeu? Isso a gente chama meio de sobrescrita. Ele vai meio que pegar o que está lá e vai escrever em cima. Entendeu? Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar, não vamos mudar o assunto, mas é importante eu falar isso com vocês, que é o seguinte, a gente usa mais o do while para fazer menu de escolhas. Vocês já viram em site que tem tipo uma abazinha com várias opções para você clicar? A gente vai fazer tipo isso. Mas, assim, vai fazer isso só que não com a parte gráfica da coisa. Mas o comando básico que a gente vai usar é o do while, tá? Então, vou mostrar isso para vocês agora. Que é esse aqui, menu de escolhas. Então, como que ele vai funcionar? Aqui primeiro, a gente vai ler, a gente tem a opção. Então, vamos executar primeiro. Ele vai mostrar na tela do usuário todas as opções que ele tem. Então, ele vai ver aqui, ó. Menu principal, a gente tem os clientes e fornecedores, por exemplo. E aqui eu vou escolher uma das opções. Se eu quiser os clientes, eu vou para C. E se eu quiser o F, eu vou digitar F aqui, tá? Fornecedores eu vou para F. Então, eu digitei C, nesse porcento C assim aqui, eu vou receber a opção, tá? Então, eu vou testar aqui no Switch. Eu esqueci de perguntar para vocês se vocês entenderam o Switch direitinho, mas caso alguma coisa eu volto ele depois, tá? Então, eu vou verificar a minha opção. Então, ele vai ver, caso seja igual esse C maiúsculo, eu vou entrar nesse comando aqui. Caso for F maiúsculo, eu entro nesse de baixo. Caso for S, ele vai sair do programa. Se eu digitar qualquer outra coisa aqui, vai dar como opção inválida. Então, por exemplo, se eu colocar qualquer coisa aqui nesse C aqui, dentro desse case aqui, entre esse case e break, ele vai executar se eu digitar o C. Se eu digitar o F, ele vai executar qualquer coisa que está aqui, nesse meio. Se eu digitar o S, ele vai sair do programa. Por que a gente usa o do while para a gente fazer isso, né? Para primeiro, ele sempre imprimir primeiro na tela do usuário para ele testar o programa, até porque a gente precisa que ele veja as opções para ele depois escolher. Então a gente primeiro mostra para ele as opções para ele escolher. Se ele não quiser nenhuma, ele sai do programa. Entendeu? Então por isso que a gente usa o do while e não o while nesse caso. Tá? Então aí depois ele vai testar aqui embaixo. Ó. Eu esqueci de falar com vocês. Esse getchar aqui, ó, ele funciona para poder pegar qualquer letra do teclado. Isso aqui vai pegar um caractere para você digitar. Você poderia usar scanf normal, eu só usei getchar mesmo, por opção própria, tá? Então eu vou testar. Se for diferente da saída, eu vou continuar executando o meu programa aqui. Por exemplo, se ele cair no caso de for aqui, que é quando eu digitar qualquer outra tecla sem ser uma dessas daqui que estão nos casos, eu vou executar novamente o meu programa, porque ela é diferente da saída. Então, eu vou executar de novo, porque ela não entrou em nenhum desses casos aqui. E assim eu vou seguindo. Por isso que ele precisa de ser um laço. Para caso meu usuário digitar uma coisa que eu não quero, ele tem a oportunidade de novo de redigitar essa opção. Entendeu? Então, o programa vai executar as instruções presentes dentro desse laço, e aí ele vai verificar a condição que está entre os parênteses. Se for verdadeira, o laço vai ser executado de novo. Se não for, o laço vai encerrar. Conseguiram entender o menu de escolhas? Tá, tem alguma parte que está agarrando mais ou não? A parte do laço, pelo menos, vocês conseguiram entender ou foi o switch que agarrou?
Eu já não lembro o que eu falei que eu ia explicar depois. Assim, pelo que eu lembro, o que eu falei foi mais do Switch, que se vocês quisessem eu poderia explicar depois. É isso? Ou a interação que eu falei? No início da aula, a gente só retomou os conceitos de if e else. A gente não falou necessariamente do switch, não, que eu esqueci de perguntar se vocês tinham entendido. Ah, tá, o switch. Ok, então deixa eu voltar aqui nesse negócio aqui pra gente ver. O switch, ele vai funcionar como se eu tivesse vários if else junto. Então, por exemplo, eu quero testar. Vamos pensar até no próprio menu de escolha, sem a gente mexer com o laço primeiro. Então, vamos supor que eu quero testar se o valor que o meu usuário digitar. Deixa eu só escrever aqui. Tá, vamos supor que eu quero que o meu usuário digite um N e eu quero testar para ver, por exemplo, se ele vai encaixar em algum caso específico. Então, para isso a gente usa condição. Então, vamos testar. Então, sei lá, vou escrever aqui if alguma coisa, sei lá, por exemplo, sei lá, se esse número for igual a 1, eu quero que ele imprima o número, por exemplo, sei lá. Eu quero que ele imprima. Se ele for igual a 2, eu quero que ele imprima, sei lá, n mais 1. Vamos supor. N mais 2. Vamos supor isso aqui. Se meu n for igual a 3, eu quero, sei lá, multiplicar ele por 3. Não sei, estou só colocando valores aqui. Então, vamos supor. E aí a gente imprime ele aqui. Tá, vamos deixar só com essas três aqui por enquanto. Isso aqui a gente está fazendo basicamente o teste de condição. Depois de cada if desse, é como se eu tivesse um else, né? Então, dentro desse else aqui, eu vou ter um outro if. Esse if aqui eu vou estar testando dentro desse else. Aqui, deixa eu botar outro aqui. Tá. Eu vou estar testando esse outro else. Depois desse outro if aqui, eu tenho um outro else. Que vai estar testando esse outro if daqui. E vamos supor que depois eu não quero fazer, se eu tiver nada disso satisfeito, a gente só imprime uma mensagem de erro. Um exemplo. Isso aqui está completamente fora de tentação. Ok. Então,
Vamos supor que a gente tenha esse exemplo aqui. Então, o meu programa ele vai pegar os valores de n e ele vai estar testando. Se meu n for igual a 1, ele vai fazer alguma coisa. Se ele for igual a 2, ele vai fazer outra. Se ele for igual a 3, ele vai fazer outra. A gente pode fazer esses vários if else aqui, que ficou um pouco confuso, um pouquinho ruim de enxergar. A gente pode trocar ele por um switch. O que é o switch? O switch basicamente vai fazer a mesma coisa que esse bando de if else aqui que estão juntos. Então, eu vou copiar e colar eles aqui embaixo, só para a gente não perder isso aqui. A gente pode substituir isso daqui pelo switch. Então, a gente coloca aqui o switch, parênteses. Dentro desses parênteses aqui, a gente vai colocar o que a gente vai querer verificar. O que a gente está verificando aqui é o valor de n, nesse caso aqui embaixo, não é? A gente está querendo verificar se n é igual a 2, n é igual a 3, então a gente vai verificar o n. Aqui eu só não lembro se a gente precisa de colocar ponto e vírgula ou não, peraí. Aqui é chave mesmo, tá certo. Então, abre chaves. Então, a gente usa a palavra reservada case para ser tipo um desses ifs aqui. Você está vendo que isso aqui é como se fosse um caso? Ó? If n igual a 1. É um caso. Se n for igual a 1, a gente faz alguma coisa. Mas pode ser que o n não seja igual a 1. Ele tenha um caso específico que ele seja igual a 2. Pode ser um outro caso que ele seja igual a 3. Então, a gente vai pegar esses casos aqui. Então, caso esse n daqui for, sei lá, aí a gente coloca, quando tá aqui, tá vendo aqui, ó? Tá aqui. A gente coloca depois desse case aqui, não sei se até para chegar, a gente coloca a opção que a gente vai querer verificar, se essa opção aqui é igual. Então, no nosso exemplo, a gente colocou 1. Então, caso 1. Quando a gente está trabalhando com o inteiro, a gente pode deixar ele sem aspas, tá? Aí, caso for 1, a gente vai fazer a nossa impressão que está aqui embaixo. Eu não sei se a Aira falou com vocês a palavra break, mas, evidentemente, eu vou voltar a falar dela no slide, mas o break ele serve para parar a execução de um laço de forma forçada, ou, nesse caso, do switch. Então, quando eu terminar de imprimir esse printf aqui, ele vai parar de executar essa condição que está sendo feita aqui no switch, tá? Então, a gente montou a primeira execução, a primeira instrução que a gente tem. Caso, então, n for igual a 1, a gente vai imprimir esse valor n aqui. Caso 2. Então, se n for igual a 2, a gente vai imprimir n mais 2. Então, eu coloco ele aqui e para parar a execução, a gente põe o break. Caso 3, se n for igual a 3, né, a gente vai fazer a multiplicação. Eu tenho que copiar errado aqui. Então, a gente vai imprimir isso aqui assim. E coloco o break para poder parar a instrução. A gente colocou todos os casos, mas tem esse else aqui embaixo, ó. Não tem? A gente chama isso aqui de default. O que é o default? É o caso padrão. Se ele não encontrar, se ele não for 1, 2 ou 3, ele vai entrar no caso padrão. Então, a gente escreve default, e aí a gente vai imprimir a mensagem de erro. E coloco o break para parar a execução. Um ponto vírgula aqui.
Então, o que esse switch meu está fazendo é a mesma coisa que esse outro conjunto de if e else estão fazendo aqui. Só que, fazendo dessa forma aqui, fica muito mais organizado e muito mais fácil de enxergar. Por isso que a gente usa o switch e não esse tanto de if e else juntos. Entendeu? Se a gente for rodar isso daqui, eu esqueci de fazer um negócio. Ah, fiz errado aqui. Se a gente for rodar, por exemplo, escolher n igual a 1, ele vai imprimir 1. Se eu rodar agora de novo e colocar o valor 2, ele vai fazer n mais 2. Se a gente digitar 3, ele vai me imprimir n vezes 3. Se eu colocar qualquer outro número, vamos, sei lá, colocar 4, vai dar erro. Conseguiu entender agora? Todo mundo conseguiu entender como que funciona o switch? Se ficou confuso, vocês podem falar. Porque eu não preparei nada para falar de switch hoje, então pode ser que realmente fique confuso. Como ninguém falou nada, vou presumir que está todo mundo entendendo. Então vamos continuar a falar dos nossos laços. Então, a próxima e última instrução que a gente vai falar dela agora é o comando for. De novo, o for ele vai funcionar igual o while também. Só que a sintaxe dele é um pouco diferente. Eu não sei se eu escrevi ela aqui para vocês, eu acho que eu esqueci. Tá. Eu vou falar dessa sintaxe daqui a pouco. Só vou corrigir aqui nos exemplos que ficou tudo errado. Pra gente ver aqui, ó. Então, vou falar do for. Eu pulei uma, aparentemente. Ok. Então, ele vai aplicar na mesma situação que o while. A sintaxe dele é carga inicial, que eu vou explicar, condição, que a gente já viu, e após instrução. E a instrução entre as chaves. A carga inicial vai ser onde a gente vai inicializar a nossa variável. Vocês lembram que aqui, por exemplo, nesse do while aqui, a gente colocou um monte de valorzinho aqui? Maior igual a zero, menor igual a um valor muito grande, médio igual a zero, tudo para começar esse valor. No for, a gente não precisa necessariamente colocar esse igual antes da instrução. A gente pode colocar nessa linha aqui, ó, nessa carga inicial, nesse lugarzinho aqui da carga inicial. E esses comandos todos são separados por ponto e vírgula, tá? A condição vai ser o que a gente vai verificar, igual no while que a gente tinha que testar, para ver se ele vai continuar executando ou não. É a mesma coisa, é a mesma condição. E após a instrução, vai ser a soma que a gente vai fazer na nossa variável de controle. Igual a gente fez nesse exemplo daqui, tá vendo? Da execução da tabela do 5, que a gente somou n mais 1. Em vez da gente colocar ele nesse jeito aqui, a gente coloca isso na pós-instrução aqui, ó. Eu vou mostrar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de entender, tá? Então, vai funcionar do mesmo jeito. Se for falso, o laço vai terminar. E se for verdadeira, a instrução vai ser executada novamente. Então, se ele vai voltar para o mesmo ponto inicial. Aqui era para ser 2, não 1. Tá? Então, vamos ver esse aqui. O mesmo exemplo que a gente viu no while. Imprimir na tela do usuário os 10 primeiros números inteiros. Então, eu declarei o i. Tá vendo esse i igual a 0 aqui, ó? Esse daqui é a carga inicial. Então, eu estou colocando i igual a 0. Aqui eu vou verificar. Se meu i ele vai ser menor ou igual a 10, e aqui eu vou colocar esse i mais mais. Esse i mais mais aqui, eu vou explicar o que ele é, mas ele é a mesma coisa que eu falar que isso aqui é igual a i, mas i igual a i mais 1. É como se eu estivesse somando 1 nesse i aqui. Eu vou explicar ele direitinho, tá? Então, ele vai estar fazendo a mesma coisa que aquele primeiro exemplo que a gente viu na aula está fazendo. Ele vai imprimir os 10 primeiros valores de números inteiros. Então,
Às vezes, o for ele vai ser mais fácil, mais rápido, né? Tipo, mais prático de executar, porque ele é mais rápido. A gente escreve tudo na mesma linha nesse início aqui. Mas de início, para vocês, pode ser que a lógica do while fica mais fácil de entender. Então, vai depender. Normalmente, onde você usa o for, você pode usar o while, e quando você usa o while, você pode usar o for. Não tem uma restrição. Só o do while mesmo que vai mudar por conta da instrução ser executada pelo menos sempre uma vez. Tá? Então, vamos ver outro programa. A gente vai escrever o mesmo programa que a gente fez outra vez. Efetuar a tabuada do 5. Então, a gente tem o N. O N vai estar controlando o nosso laço. Aqui a carga inicial dele vai ser igual a 1. Aqui a condição, eu vou verificar se ele vai ser menor ou igual a 10. E aqui eu vou estar somando mais 1. Então, primeiro, N igual a 1. Ele vai testar. N é menor ou igual a 10? Sim. Então, eu vou imprimir o valor da tabuada. Vou voltar para o próximo, vou voltar para a linha 6. N agora vai passar a ter o valor 2, que somou 1 aqui. N é menor ou igual a 10? Sim. Então, eu vou imprimir o próximo valor da tabuada e vou somar 1 no valor de N. N agora é 3. N é menor ou igual a 10? Sim. Eu vou imprimir e vou somar 1 no N. É a mesma lógica do while, né? A diferença aqui é só a forma de escrever. Não vai mudar muita coisa na prática. Conseguiu? Deu para entender tranquilo o for? Beleza. Então, você sabe que eu tinha falado daquele I++? Então, a gente vai falar dele agora. Então, vamos ver aqui, ó. A iteração. A gente chama de iteração adicionar ou subtrair o valor 1 de uma variável. Por exemplo, eu quero somar 1 ou subtrair 1 dela, eu vou falar que eu estou iterando, né? Incrementar é quando a gente soma. Então, eu vou estar somando 1 à minha variável. Igual aqui, ó. Esse I++ aqui vai equivaler a I igual a I mais 1. Igual a gente estava fazendo antes. Só que isso aqui é uma outra forma de escrever. O decremento é com a subtração. Então, eu vou fazer I menos menos, eu vou estar fazendo a equivalência a I igual a I menos 1. Só que vocês percebem que a gente tem duas opções. A gente coloca ou antes ou depois do I. A diferença entre elas é que o I, quando a gente colocar ele depois, o I não, perdão, os sinais de mais a gente colocar depois do I, a gente vai colocar primeiro o valor de Y, a gente vai colocar o valor de Y vai ser colocado no I, e em seguida a gente vai incrementar esse valor. Então, por exemplo, a gente vai colocar o valor de I no Y, e eu vou somar 1 depois dessa variável. Aqui embaixo, a gente vai somar 1 no I, e depois ele é passado para o Y. Eu não sei se ficou muito claro essa parte da diferença entre os dois, porque eu acho que eu dei uma bagunçadinha nos conceitos. Deu para entender? Eu posso disponibilizar para vocês depois, se vocês quiserem. Aí, vocês preferem que eu mande para vocês por e-mail ou no Canvas? Aí eu vou consertar os errinhos que tem ali, e aí eu mando para vocês, se vocês quiserem. Beleza. Se vocês quiserem também, eu fiz uma lista de exercícios extra para treinar todo o módulo 4. Ela é curtinha, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês também junto, para vocês estudarem. Aí eu vou mandar os dois juntos.
Também tem o livro em PDF que eu usei como referência, que tem bastante coisa lá também. Eu posso mandar para vocês, tá? Enfim, mas está tranquilo de entender esse pedaço, certo? O mais mais, eu vou repetir para vocês. Esse mais mais é a mesma coisa que somar mais um na nossa variável. A diferença só entre colocar antes ou depois é na ordem que as coisas vão ser feitas, né? Basicamente. Assim, todo lugar que você for usar esse i igual a i mais um, você pode usar o i mais mais. É a mesma coisa, de certa forma. Vou colocar aqui para apresentar. Então, a única diferença entre eles é que, primeiro, eu vou estar passando o valor de i para y, que eu acho que aqui eu escrevi até errado, sem querer. Eu vou estar colocando i em y e depois eu vou somar 1 nesse valor. A diferença aqui é porque pode ser que y já tenha um outro valor ou não. Enfim, é por isso que geralmente isso pode fazer uma diferençazinha. Mas na prática, normalmente a gente vai usar é i mais mais e não mais mais i, entendeu? O comando break e o continuo. Eu falei do break com vocês quando a gente está falando de switch, né? Quando a gente for usar o break, ele vai forçar o fim do laço. Então, por exemplo, eu estou executando um laço, de repente tem um comando break. Não importa o que tenha depois desse laço, se a condição for verdadeira, não interessa. Ele vai parar esse fim do laço. A gente só vai usar esse break e esse contínuo quando eles forem muito necessários. Por exemplo, quando eu preciso de algum jeito parar o laço. Senão a gente vai trabalhar com a condição ser verdadeira ou falsa, de qualquer forma. E o comando contínuo, ele vai só permitir que a execução da instrução corrente seja terminada passando para a próxima iteração do laço. Tipo assim, ele não vai mudar nada na prática, ele só vai permitir que a execução continue. Tipo assim, a execução atual vai ser terminada e eu vou passar para a próxima iteração do laço. Por exemplo, eu vou somar mais um e vou seguir o laço novamente desde o início. Então, a gente só vai usar isso aqui quando for muito necessário. Para não dar bagunça no código e não dar tipo, algum tipo de erro que a gente não quer que dê. Então, até porque também forçar a parar o programa não é muito boa prática de programação. Não sei se a Aira chegou a comentar, falar de boa prática de programação com vocês, mas basicamente são coisas que é meio que uma convenção implícita da programação que a gente não deveria fazer, mas que não daria nenhum erro nem nada do gênero. Um loop, ele pode ser que a condição dele para ele continuar executando seja sempre verdadeira. E isso gera um loop infinito, ele nunca vai parar. Se essa condição for sempre verdadeira, eu vou ficar executando uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até não parar mais. E esse tipo de loop ele pode ser muito perigoso para o nosso programa. Vocês lembram que eu falei com vocês das nossas variáveis, que são tipo as caixinhas do computador? Então, esses loops infinitos, eles podem afetar essas áreas dessas caixinhas e onde você pode ter, sei lá, formação do Word, do próprio Google Chrome, né, de outros navegadores, de várias coisas que tem no seu programa, sei lá, uma pasta, um arquivo. Essa memória pode ser pode ser afetada por conta desse laço infinito que a gente está fazendo. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver programando, usando esses comandos de laços, para não gerar esse loop infinito, para não afetar outras áreas do nosso computador. Então, na programação, a gente não vai usar loops infinitos para praticamente nada. Eu não vou falar nada 100%, porque eu não tenho 100% de certeza. Mas a gente não vai usar loops infinitos. Então, é importante vocês tomarem muito cuidado com isso. Por isso que a condição uma hora ser falsa é muito importante. Então, outro exemplo que a gente tem
É de cálculo de fatorial. Vocês sabem calcular o fatorial? Tá. Eu vou explicar para vocês o que é o fatorial. É porque na computação esse exemplo é muito clássico, né? Por isso que a gente usa bastante ele para poder explicar. O fatorial, eu vou usar o Word Blocks para poder fazer isso aqui. O fatorial é como se, por exemplo, eu quero calcular o fatorial de 5. É como se eu pegasse por exemplo, eu vou multiplicar. Vou fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Eu vou pegar o valor que eu quero achar o fatorial e vou multiplicar sempre por um número abaixo dele até chegar em 1. Então, quando eu vou calcular o fatorial de 5, que é tipo, a gente escreve como 5 exclamação, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. É a mesma coisa. Isso aqui, deixa eu deixar isso separado para não ficar parecendo que é outro comando aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Que nesse caso aqui é 120, multiplicando todos os valores. Então, percebe que a gente vai estar sempre pegando um número n, que a gente vai digitar, e pegando sempre o menor. Não é? A lógica do fatorial é essa. Então, como que a gente pode implementar um programa que calcule esse valor aqui para mim? A gente pode usar um laço. Vocês preferem usar o quê? For ou while? Para a gente fazer. For? Ok, então vamos ao for. Vamos lá, for. A nossa condição de parada no nosso laço vai ser quando o meu n for igual a 1, não é? Aí uma pergunta que a gente pode fazer. A gente vai começar de 1, a gente pode fazer isso de duas formas diferentes, né? A gente pode ou começar com o valor igual a 1, ou a gente pode começar subtraindo, né? Vou fazer dos dois jeitos. Acho que eu falei meio confuso. Okay. Então, vamos fazer primeiro com o i somando, tá? Igual a gente tá vendo antes. Então, vou começar com o i igual a 1. Igual a 1? Não, igual a 0. Depois, a gente vai verificar. Se meu i for menor que o n, menor ou igual ao n, a gente vai continuar o laço. Se ele não for, ele vai parar. E aí a gente vai fazer i igual a i mais 1. Por que eu estou colocando essa condição aqui? Eu vou estar somando o i até que ele chegue no valor que a gente vai estar querendo fazer o fatorial. Porque eu vou pegar, por exemplo, o primeiro valor, depois eu vou fazer o segundo valor, depois o terceiro valor, depois o quarto valor, até chegar lá. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai estar fazendo. Então, vamos fazer aqui o fatorial. A gente precisa, então, pegar nosso valor. A gente vai precisar pegar o valor 1 e multiplicar ele pelo próximo valor. Não é isso? Nesse caso aqui, tá errado isso aqui, acho que tinha que ser igual a 1. Ok. Então, a gente vai pegar o primeiro valor e vai multiplicar pelo próximo. Então, a gente vai fazer... Vamos chamar aqui uma variável fatorial.
Então, vamos colocar aqui que fatorial vai ser igual aí multiplicado pelo próximo. Aí a gente pode colocar em mais um. O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou pegando a minha variável i e estou multiplicando pelo próximo valor dela. Eu posso fazer isso aqui de outro jeito também, que eu acho que fica até melhor. A gente vai chamar fatorial, vai ser igual a fatorial, e aqui a gente tem que começar ele com 1, vezes o valor de i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor que está em fatorial, multiplicando por i, e guardando novamente nessa caixinha do fatorial. E eu vou fazer isso até meu i ser igual a n. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, é assim que a gente vai calcular o nosso fatorial, dessa forma. Aí, se eu quiser depois imprimir, dá pra gente imprimir fazendo um printf aqui embaixo para ver se nossa conta tá certinha. Então, vamos colocar aqui %d e fatorial. Então, vamos testar para ver se está funcionando. Como falei com vocês, o fatorial de 5 é 120. Tá funcionando certinho. O nosso programa está funcionando. Então, a gente pode calcular o fatorial dessa forma. Mas tem outro jeito que a gente pode usar para calcular o fatorial também. Que é o que a gente vai usar agora. Então, se vocês querem tirar um print da tela aqui, pode tirar. Daqui a pouco eu vou pagar isso aqui para fazer de novo. Deixa eu pagar isso aqui. A gente vai usar a mesma estrutura do for, então, só que em vez da gente usar esse i aqui, igual a 1, a gente pode pensar nesse i igual a n. E em vez da gente verificar se ele é menor ou igual a n, a gente pode ver se ele vai ser maior do que zero. E em vez de somar, a gente pode subtrair. Então, a lógica que a gente vai estar fazendo aqui, ela é a mesma. Só que em vez de eu estar pegando o próximo número maior, a gente vai estar pegando o próximo número menor. Então, eu vou começar com i igual a 5, depois eu vou pegar i igual a 4, i igual a 3, i igual a 1, 2 e igual a 1. E não igual a gente estava fazendo antes, que eu estava pegando 1, 2, 3, 4 e 5. Mas a execução dele vai ser praticamente a mesma. Então, vai ser fatorial igual a fatorial vezes i. Vamos ver se ele vai funcionar da mesma forma. Vou escrever 5, deu 120. Então, eu posso fazer tanto somando 1 no i, quanto subtraindo. Percebe que o i aqui, em todos os dois casos, vai ser ele que vai controlar o nosso laço. Ele que vai determinar quando que vai parar ou não. Vendo aqui, ó. Vai depender desse i aqui para minha condição passar a ser falsa. Senão esse loop vai ser sempre infinito. Conseguiram entender o exemplo? Beleza. Vamos. Tem outro exemplo também que a gente pode fazer. Eu não vou falar para vocês para a gente fazer agora, porque o exemplo tem a ver com. Acho que tem a ver com o que eu falei que está na lista de exercícios extra. Eu não tenho certeza. Mas
tem um exercício muito famoso, ou então acho que eu até coloquei como avaliação também. No Visual Studio, deixa eu ver. Eu não sei direito usar o VS Code, para ser bem sincera, mas para você ver se ele deu certo, você tem que executar esse laço, esse programa da mesma forma que a gente fez no CodeBlocks. Eu não tenho certeza de como que eu consigo fazer isso no VS Code, porque eu ainda estou tentando aprender a usar. Mas se eu aprender a usar, eu posso dar um retorno para você. Vocês não conseguiram baixar o CodeBlocks, não? Porque geralmente a gente começa a programar no CodeBlocks porque as professoras mandam, né? Não sei muito bem por quê. Mas a gente começa no CodeBlocks, por isso que eu tô começando com ele. Eu vou ver como é que faz isso depois no VS Code e eu posso te dar um retorno sobre. Ou até mesmo depois eu posso procurar como é que faz para baixar certinho o CodeBlocks e eu te mando, tá? Então, é isso. A aula de hoje a gente está trabalhando com esses comandos. Na próxima aula, a gente vai fazer os exercícios avaliativos. Eu coloquei um só para poder fazer lá na nossa próxima aula, porque essa matéria de comando de repetição, geralmente é uma matéria que dá mais dúvida em quem está começando a programar em C. Então, eu deixei um exercício só para ficar bem tranquilo da gente fazer, para ninguém ficar estressado com não estar conseguindo fazer. Vou deixar um só, tá? Mas aí, quem conseguir acabar, a gente pode fazer os exercícios extras que eu posso separar para vocês. Então, na próxima aula vai ser presencial, lá no Cefet mesmo, igual as outras, tá? E para quem não estava aqui no início da aula, quem fez as atividade do Scratch, eu já corrigi, eu já botei a nota lá. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas se vocês não estiverem conseguindo ver, eu posso olhar como é que faz, tá?